melhores em tudo. Oi, gente, tudo bem? Vamos começar uma aula sobre unidades de concentração de soluções. A primeira concentração que vai ser estudada é a concentração comum, ou também chamada concentração gramas por litro. Vamos supor que a gente deseje preparar uma solução cuja concentração é 20 gramas do soluto por litro de solução. Então, eu vou ter que colocar 20 gramas do soluto. Vamos supor que o soluto seja o sal de cozinha, cloreto de sódio. Então, qual é o primeiro passo? Pesar 20 gramas de cloreto de sódio. Você vai usar uma balança muito boa que seja capaz de pesar exatamente 20 gramas. Muito bem, aí você vai transferir para um balão chamado balão volumétrico. O balão volumétrico é um balão que tem apenas uma única marca que informa o volume exato e tem também o fundo chato. Bom, vamos usar o balão de 1 litro. Antes de você colocar o sal dentro do balão, você coloca um pouquinho de água, só um pouquinho, uns 10 ml, vai caber 1 litro. É para que na hora que você jogar o sal não fique grudado nas paredes do recipiente ou no fundo do recipiente, no contato com o vidro. Algumas substâncias ficam presas na parede e depois fica muito difícil para você conseguir tirar aquele resíduo que colou na parede. Então sempre a gente coloca um pouquinho de água, inicialmente água destilada, é lógico, para você depois começar a colocar o sal. Então cuidadosamente você pesou e transferiu então esses 20 gramas do sal para um balão volumétrico. Aí você vai colocar água até atingir a marca de 1 litro. Veja bem, você não vai colocar 1 litro de água, você vai colocar água até atingir a marca de 1 litro. Como já havia um pouquinho de sal lá dentro, então você não colocou 1 litro de água, mas a mistura final deu 1 litro, então é 1 litro de solução. Pronto, você tem uma solução cuja concentração é 20 gramas por litro. O próprio nome já está mais ou menos se autodefinindo. É gramas do soluto por litro de solução. Então, se você quiser usar uma fórmula, seria assim. Concentração, você vai representar pela letra C. C é igual M1 sobre V. M1 é a massa do soluto e V é o volume da solução. Então, aqui é necessário fazer um pequeno parênteses, porque foi feita uma convenção, assim, não muito oficial, mas assim, que quase todo mundo usa, que é o seguinte: quando você fala massa do soluto, você coloca o índice 1, M1. Se você se referir ao solvente, você vai colocar o índice 2. Então, vamos supor que fosse volume do solvente. Então, ficaria V2. E quando é solução, não é nem soluto nem solvente, solução é a mistura do soluto com solvente. Você não usa índice algum. Então, fica assim: concentração é igual a M1 sobre V. M1, massa do soluto, V, sem nenhum índice, é o volume da solução. Vamos ver agora um exemplo. Exemplo 1. Qual a concentração em gramas por litro de uma solução formada por 200 gramas de açúcar dissolvidos em 5 litros de solução? Então, massa do soluto, 200 gramas, M1, 200 gramas. Volume da solução, depois que você misturou o açúcar na água, deu um volume de 5 litros. Volume da solução, 5. Então, vai ficar assim: C é igual a 200 sobre 5, 200 gramas sobre 5 litros. Isso vai ser igual a 40 gramas por litro. Essa é a concentração. Em vez de você fazer pela fórmula, você poderia também fazer uma regra de 3, que é muito simples. Se você colocou 200 gramas em 5 litros, então quantos gramas você vai ter por litro? Então você vai ter X gramas em 1 litro. Armou a regra de 3, multiplica em cruz, você vai descobrir que o valor X é igual a 40 gramas. Quer dizer, 40 gramas é o que cabe em 1 litro, é o que está contido em 1 litro. Então a concentração é igual a 40 gramas por litro. Tudo bem? Tranquilo, muito fácil. Concentração gramas por litro é M1 sobre V. Vamos agora para a segunda maneira de expressar a concentração de uma solução. Essa segunda maneira é chamada de título, ou porcentagem massa, ou teor em massa. A gente vai representar pela letra T. Então agora você vai fazer o seguinte:
Vamos tomar como exemplo a preparação de uma solução a 20% em massa de açúcar na água. Então, o açúcar é o soluto, a água é o solvente. E o teor que eu desejo é 20% em massa do soluto. Muito bem, então você vai fazer o seguinte, você vai pesar 20 gramas de açúcar. Vai pesar também 80 gramas de água. Veja bem que o soluto foi pesado, o solvente foi pesado. Então é 20 gramas de açúcar e 80 gramas de água. No total você vai ter 100 gramas de solução. Pronto, você tem agora uma solução cuja concentração, o título dela, o teor de açúcar na água, na solução é 20%. 20 é a massa do soluto e o 100 gramas, é a massa da mistura, é a massa da solução. Então é assim, 20 gramas por 100 gramas. Isso. Então vai ficar a massa do soluto sobre a massa total da solução. Muito bem, então a fórmula vai ser qual? Título é igual a M1 sobre M. M1, massa do soluto, e M é a massa total, é o soluto mais solvente. Se você quiser representar apenas por M, sem colocar nenhum índice, tudo bem. Agora, se você quiser enfatizar que é o soluto mais o solvente, então você vai escrever assim, título é igual a M1 sobre M1 mais M2. Tá bom? Bom, você podia também expressar em porcentagens, porque essa conta, 20 sobre 100, vai ser igual a 0,2 quando você fizer a conta. Mas 0,2 significa o quê? Significa 0,2 grama do soluto por cada grama de solução. Então, se você tiver 1 grama de solução, 0,2 grama será do soluto. 0,2 grama em 1 grama de solução, se você tiver 100 gramas de solução, quer dizer que você vai ter um valor 100 vezes maior do que o 0,2, você vai ter 20, ou seja, 0,2 grama em 1 grama de solução é o mesmo que 20 gramas do soluto em 100 gramas de solução. É a mesma coisa que 20%. A gente vai expressar na forma decimal, massa do soluto sobre a massa da solução. Então vai ser igual a 0,2. Mas o significado qual é? Essa é a massa do soluto presente em 1 grama de solução. Ou, se você quiser em porcentagem, 20%. Vamos fazer então mais um exemplo. O exemplo é o seguinte. Qual o título em massa de solução formada com 10 gramas do soluto, um soluto qualquer, 10 gramas, e 790 gramas de água como solvente? Muito bem, como é que você vai calcular o título? M1 sobre M1 mais M2. Então tá fácil, M1 é 10, M1 mais M2 é 10 do soluto mais 790 gramas de água. 10 mais 790 vai dar 800. Então vai ficar 10 sobre 800. Faz a conta, você vai achar 0,0125. 125. Bom, muito bem, o que é isso aí? Isso aí é a massa do soluto que tem por grama de solução. 0,0125, 125 grama do soluto por grama de solução. Mas se quiser em porcentagem, bom, se você quer saber em 100 gramas, então vai ter que multiplicar por 100. Vai ser igual a 1,25%. É a mesma coisa, falar 1,25% ou dizer o título é igual a 0,0125.